O Chacrinha foi um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Os últimos anos do seu programa, o Cassino do Chacrinha, foi transmitido pela Rede Globo nos sábados à tarde. Além do apresentador e dos demais artistas que participavam do programa, ele contava com a presença das chacretes. Eram as dançarinas que estavam distribuídas pelo cenário. E eu, particularmente, não lembro de nenhum outro programa em que as dançarinas, ou assistentes de palco, tenham sido tão icônicas quanto as chacretes. Até o show da Xuxa. Porque as Xuxetes, que receberam o nome de Paquitas, cresceram mais do que quaisquer outras assistentes de palco e ganharam vida própria. Aliás, o próprio Chacrinha disse que quando ele deixasse a televisão, a única pessoa que ele via capaz de ocupar o seu lugar era a Xuxa. Mas é das Paquitas que eu vou falar, e este é o primeiro episódio de uma série sobre todas as gerações. Olá, bem-vindos à Olha TV! Eu já fiz vários vídeos sobre as Paquitas. Tem um em que eu falo desde as primeiras até as últimas e tem também um vídeo exclusivo sobre a primeira Paquita. Agora, a proposta é passear por todas as gerações, então vamos começar pela primeira. O grupo das Paquitas surgiu da necessidade que a Xuxa tinha de colocar um pouco de ordem no palco quando apresentava o Clube da Criança. Ela era sozinha, o programa não tinha roteiro. Eu precisava de uma ajudante. Porque eu ficava assim, segurando uma criança aqui, outra ali, por isso que todo mundo falava, e a Xuxa belisca, porque eu ficava doida, segurava pra cá, segurava pra lá. As coisas começaram a melhorar para ela quando a Marlene Matos foi designada por Maurício Sherman, que era diretor da Rede Manchete, para atender às suas necessidades. Foi aí que Andréia Veiga entrou em sua vida. Andréia já tinha atuado em uma montagem teatral aos 10 anos, antes de começar a fazer aulas de teatro, inclusive. Depois ela voltou a atuar nos palcos, e mais tarde, através de contatos familiares, procurou Maurício Sherman, que era diretor artístico da Rede Manchete. Ela foi então contratada por Marlene Matos para trabalhar no programa TV Boxe. E em 1984, a convite de Marlene, ela passou a auxiliar a Xuxa na gravação do Clube da Criança e foi chamada pela apresentadora de Paquita. Aí cheguei lá, me lembro perfeitamente como se fosse hoje, estava a Xuxa e Dona Alda, que era a figurinista dela, a mãe dela, nessa época. E ela falou, como é seu nome? Eu falei assim, Andréia. Ela falou assim, mas aqui todo mundo tem nome estranho. Vamos arrumar um apelido pra você? Eu falei, ok, vamos. Aí tinha um papagaio no programa, igualzinho o Louro José, que chamava Paquito. Aí ela falou, fica Paquita, namorada do Paquito. E assim ficou. Com o tempo, a Andréia ganhou uma companheira, a Heloísa, que permaneceu no programa até que a Xuxa migrasse para a Globo. Detalhe. Aqui não existia ainda o grupo das Paquitas. Era apenas uma das assistentes de palco da Xuxa que tinha o apelido de Paquita. Em 1986, Xuxa assinou contrato com a Globo e Andréia Veiga foi com ela, só Andréia. Aliás, ela morou durante um tempo com a Xuxa. Então a produção pediu para uma agente de modelo que arrumasse uma menina para ser assistente de palco no show da Xuxa, que iria estrear na emissora. Xuxa já tinha feito vários trabalhos para essa agência, e os seus responsáveis eram os que enviavam crianças para participar do Clube da Criança lá na Manchete, ou seja, algumas crianças que iam lá na Manchete eram enviadas por essa agência de modelo. Inclusive, de acordo com o pedido de Marlene Matos, a menina que a gente indicou foi a Andréia Faria, que já tinha participado algumas vezes do Clube da Criança. E a Xuxa a reconheceu e não teve dúvidas que seria ela a escolhida. E deu o apelido de Paquita 2. Aliás, ela ia receber o apelido de Paquita 2. Mas aí ela pensou, não seria legal, e chamou de Chiquita, a Chica. Isso aconteceu em março de 1986, na gravação do piloto do show que não teve um cenário aprovado. Já estavam lá a Paquita e a Chiquita com as roupas de soldadinho. Uma curiosidade. A respeito de Andréia Faria, é que como era vinculada a uma agência de modelo, no mesmo mês que foi indicada para ser Paquita, ela gravou uma participação na novela Dona Beija, na Rede Manchete. E já como Paquita começou a fazer show sozinha, antes mesmo do grupo Paquitas começar a fazer show. Então, durante um período, além das gravações do show da Xuxa, ela fazia um show solo, show com o grupo das Paquitas e show com a Xuxa. O primeiro cenário do show da Xuxa não foi aprovado pela apresentadora e a produção teve que refazer tudo. Isso levou um tempo. Durante esse tempo, o trabalho continuou acontecendo nos bastidores, enquanto a equipe retomou as gravações, estava acontecendo o Mundial de Futebol. E foi nessa época que a Xuxa conheceu a menina que seria a terceira Paquita, a Louise Wischermann. Diferente de Andréia,
da Andréa Veiga, que já entrou na manchete com o respaldo de artista, e de Andréa Faria, que foi indicada por uma agência de modelo, a Luísa foi encontrada na rua. Ou melhor, a Luísa encontrou a Xuxa. Coincidentemente, Xuxa e sua família mudou para o mesmo edifício onde Luísa morava com a sua família. A diferença é que Xuxa ficava na cobertura e a Luísa morava lá no primeiro andar. Como ela era muito novinha, ela estava pintando a rua, fazendo desenhos, por causa do Mundial de Futebol, quando viu a Xuxa chegando com seu carro e correu atrás dela para conhecê-la, porque já tinha um burburinho de quem era a Xuxa, embora o show da Xuxa ainda não tivesse estreado. Depois disso, o papagaio da Xuxa voou da cobertura do edifício e entrou na cozinha do apartamento da Luísa, que viu um pedido de informação caso alguém encontrasse no elevador do prédio. E aí ela foi até lá, até o piso, até o apartamento da Xuxa, para dizer que o papagaio estava na sua casa. E depois a Xuxa foi buscá-lo. Aí, quando eu já tô no quarto, entra minha mãe e fala: Luiz, e sabe aquela moça do papagaio? Ela tá aí e tá deitada na minha cozinha. Aí eu falei: e aí, mãe? Ela falou: vai lá falar com ela. Eu falei: vou. Aí eu levantei, eu tava de pijama. Aí a Xuxa: você que achou o painho, obrigada, não sei o quê. Aí a gente conversou um pouquinho, ela falou: vou levar para minha casa. Eu falei: claro, leva esse seu papagaio. Esse foi o segundo contato entre elas. E aí Xuxa convidou para ser paquita. Só que não. Ela foi simpática, mas voltou para casa com o papagaio, sem a Luísa. No entanto, elas se encontraram outra vez no elevador. E dessa vez a Marlene Matos estava junto. E foi a Marlene que viu na Luísa o potencial de ser paquita. Ela disse que na hora estava suja de tinta. E quando a Marlene perguntou se ela queria ser paquita, a Xuxa achou que não daria certo. E Luísa nem sabia o que era ser paquita. Mas ela aceitou o convite e começou a ir para as gravações, fazer testes sem avisar a família. Ela só falou para a mãe dela que ia chegar mais tarde em casa, então ela saiu do colégio e ia direto para as gravações. Comecei a gravar, a trabalhar, fazer as coisas ajudando a Andréa Veiga, ajudando a Chica, que também já tinha roupa. E aí fiz isso durante um mês. Até que um dia alguém da Globo ligou para a casa dela falando de um contrato. E a mãe que atendeu o telefone nem sabia do que se tratava. Bom, o show da Xuxa estreou depois que acabou o Mundial de Futebol. Inclusive no primeiro programa que foi ao ar, Xuxa apresentou a sua turma, a Paquita, a Chiquita, o Dengue, o Praga e a Pitucha, que nem era Paquita ainda, mas estava lá fazendo teste. Aliás, ela mal aparece nesse momento que a Xuxa apresenta. E Luísa foi a primeira a usar farda vermelha. Ainda em 1986, Marlene Matos resolveu colocar mais uma menina no grupo e abriu o primeiro concurso para escolher a nova Paquita. Apesar de Xuxa já ter uma grande visibilidade e o programa ser bem conhecido também, poucas meninas se inscreveram. Na verdade, só duas. Bom, pelo menos que eu tenho conhecimento. E uma delas foi a própria Xuxa que convidou, que foi a Luciana Vendramini. A outra que se inscreveu foi a Ana Paula Guimarães. A sua mãe, ou melhor, a mulher do seu pai, trabalhava na Globo e a avisou que Xuxa estava procurando uma nova Paquita. Bom, na verdade, quando Luciana chegou, a Ana Paula já estava fazendo testes, há umas 2 semanas mais ou menos. Ela foi escolhida para ser a Catuxa em março de 1987. A Catuxa foi hiper emocionante, você se lembra? Que tinha uma gatinha chamada Luciana, fez o concurso. A Luciana até hoje eu acho que ainda pensa que ela é Paquita, mas ela só fez o teste. Mas a Catu mesmo aqui foi a vencedora, a Ana Paula. Agora, se você sempre teve dificuldades para entender o apelido das Paquitas, só precisa aprender bem o nome dessas 4, as 4 primeiras. A Paquita, a Chiquita, a Pitucha e a Catuxa. Elas tinham um segundo apelido que é bem importante conhecer também. A Andréa Veiga era a Paquita Mor, ou a Paca. A Andréa Faria era a Chiquita Sorvetão, também, Chica. A Luísa Wischermann era a Pitucha Alemã, que no comecinho a Xuxa chamava de Pitucha Oink Oink, por ter ela conhecido suja de tinta. E a Ana Paula Guimarães era a Catuxa Catu. A partir de 1987, as meninas passaram a fazer coro nas canções dos álbuns do programa. Nesse ano foi lançado o segundo show da Xuxa. Dessa geração, Ana Paula foi integrante que permaneceu menos tempo no grupo, nessa primeira fase pelo menos. Nos próximos vídeos você vai ver quando uma saiu e o que fizeram depois, quando cada uma saiu e o que fizeram depois. E um fato interessante das 4 primeiras é que todas, depois que deixaram o grupo, apresentaram um programa de TV. A Veiga e a Faria, programas infantis. A Luísa e a Ana Paula, um programa de vídeos. Mas nós vamos ver mais detalhes do que cada uma fez depois no próximo vídeo.
Então, de momento é isso. Eu fico por aqui. No próximo vídeo vamos conhecer o grupo da segunda geração das Paquitas. Nos vemos. Até lá. Um grande beijo. Tchau.